Apresentaremos agora o trabalho do excelentíssimo juiz de direito Eduardo Passori Reis, com o título A Perplexidade instaurada pela Lei 13.827/2019 no sistema de garantias processuais a mulheres vítimas de violência doméstica e intrafamiliar. Nosso agradecimento à presença do Dr. Reis. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de expor esse trabalho na mostra. Agradecer ao grupo de estudos Lilith, também à CEVID, ao UFSC e ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina por estar realizando esses estudos tão importantes, tão essenciais à nossa convivência em sociedade e se inserindo, tanto a academia quanto o Tribunal de Justiça, se inserindo em preocupações assertivas da nossa sociedade em uma questão grave que realmente precisa ser analisada de frente, tete a tete e de uma forma firme e séria. Por isso, os meus parabéns à academia, ao UFSC, ao grupo de estudos Lilith e também ao Tribunal de Justiça, a CEVID e a toda a coordenação do encontro. Gostaria de fazer também um agradecimento às coordenadoras dos trabalhos, né? Várias são pessoas que nós conhecemos aí da UFSC. Muito obrigado. Não vou nominar para depois não faltar eventualmente alguém, mas fica um agradecimento pessoal. E cumprimentar também os magistrados presentes, servidores da Casa, servidores do Poder Judiciário e demais servidores de equipes de assistência, de equipes de auxílio, seja no âmbito estadual, federal ou municipal, que estejam presentes, estejam conosco aqui. Também acadêmicos. Muito obrigado pela presença. Professores, equipes de segurança, pessoas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente nessa discussão, ficam saudados. Muito obrigado. Eu gostaria de ser bastante franco com vocês e até para direcionar um pouco o nosso trabalho. Não é um trabalho mais voltado a processo penal e análise de regras interpretativas de processo. Tá? Eu preciso ser bastante franco, porque o público muitas vezes está focado em alguma outra área, e eu preciso ser bem franco que a gente vai trabalhar situações bem de interpretação legal, tá? E não exatamente de direito material, mas de interpretação legal. Então, fiquem absolutamente à vontade de procurar uma outra situação que entendam mais adequada para os seus anseios, ou também de fazer perguntas naquilo que ficar alguma dúvida, tá? Muito obrigado. O que nós defendemos, em resumo, no nosso trabalho, como vão poder analisar aqui, os temas abordados, em resumo, o tema abordado em resumo é, inicialmente, relacionar diretamente a medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, 11.340, obrigado. A medida protetiva prevista na Lei 11.340 como uma cautelar criminal típica. Eu acho que nós precisamos, quando falamos de processo penal e de garantias à mulher vítima de violência doméstica intrafamiliar, nós precisamos ter um sistema que faça sentido, um sistema processual que faça sentido. Para que ele faça sentido, nós temos que ter essa medida protetiva, essa medida de urgência, ela precisa ter um caráter, uma natureza jurídica de cautelar processual penal. Por que é assim?
Porque somente uma medida cautelar processual penal, uma medida cautelar típica, prevista constitucionalmente e construída de uma forma constitucionalmente válida, nos trará uma possibilidade de proteção efetiva a esta mulher, a esta vítima, num caso de descumprimento desta cautelar. O sistema, como eu disse, precisa fazer sentido. Não adianta nós prometermos uma proteção, propagarmos que temos uma proteção e depois, por N situações, essa proteção for declarada inconstitucional, for vista que não era um tertium genus de cautelar. Eu vou chegar a isso mais adiante. Tá? Então, gostaria apenas de registrar essa situação aqui, de que nós temos que assentar, né, e o objetivo do artigo é esse, assentar a medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha como uma medida cautelar processual penal. Entre os vários requisitos da cautelar processual penal, há um essencial, que é a inafastabilidade do controle jurisdicional. Eu fui fazer uma pequena pesquisa sobre isso e encontrei nos doutrinadores várias palavras. Judicialidade, judicidade, judiciariedade, o nome, segundo o Volpe. Ou inafastabilidade da jurisdição. Quer dizer, para uma medida ser processual penal e ter esse caráter, essa natureza jurídica, com suas garantias decorrentes, ela precisa ter alguns pressupostos legais, entre eles a inafastabilidade da jurisdição. A judiciariedade, que é o quê? É aquela medida, é aquele pleito, é aquela representação da autoridade policial ser analisada previamente, ter um controle jurisdicional prévio, um controle, uma análise prévia pelo Poder Judiciário. Nós temos que, atentando processualmente a um sistema de garantias, que é o que se objetiva no microsistema processual penal da Lei de Violência Doméstica, combate à violência doméstica, nós temos que atentar para o cuidado com o retrocesso a garantias. A professora Alice Bianchini trabalha isso muito bem na sua obra, que é citada no artigo, e fala de uma forma muito clara dessa necessidade de nós não retrocedermos as garantias, seja materiais e seja processuais penais, que é o que nós objetivamos aqui. O que nós queremos dizer? A Lei 13.827 de 2019, ela deu a possibilidade de uma situação emergencial de que a medida protetiva seja de imediato ordenada e executada por autoridade policial, seja de polícia ostensiva, seja de polícia judiciária. E eu não tenho nenhum demérito com os trabalhos honrosos das corporações militares e da Polícia Judiciária Civil. Eu sou um grande parceiro das corporações militares e civil de Polícia de Santa Catarina. Fui juiz na vara criminal entre curitibanos por alguns anos. Hoje estou na vara da família, infância, juventude e sucessões. E temos um trabalho de parceria muito grande com as polícias. Mas não temos aqui um ranço corporativista, não é nada disso. Estamos apenas velando por uma situação de sistema processual de garantias. O que eu objetivo no artigo é fazer indagar. O policial, no calor de uma situação flagrancial, que só os policiais, temos vários aqui, sabem o que é. Não é? Só quem é policial sabe, ou quem é, por exemplo, uma assistente social, que está lá na frente da dificuldade, só vocês sabem o que é realmente passar por aquilo. Né? Será que naquela situação evidenciada, de fato, existe condição... Vocês estão em risco físico, muitas vezes, pessoal, para vocês. Vocês têm que cuidar da integridade de vocês, dos policiais, ou assistente, ou enfim, e daquelas pessoas que estão envolvidas na situação. Há possibilidade franca, tranquila, aberta, de nós pararmos. Bom,
é caso de nós aplicarmos uma medida tal ou tal ou tal? Isso é que nós objetivamos analisar no artigo. Não nos parece que a Constituição permita ou possibilite, dentro das atribuições das polícias judiciária ou ostensiva, alocar esse tipo de atribuição ao policial, seja o militar, seja o delegado de polícia, seja o policial civil. Nos parece que essa medida, segundo a Constituição e segundo o Código de Processo Penal e a própria Lei 11.340, é uma medida cautelar típica que precisa de exame jurisdicional. Como eu mencionava anteriormente, a doutrina é bastante clara no sentido de que há uma atribuição específica ao magistrado de ordenar esse tipo de medidas. Assim também a Lei 11.340 era clara, e nós tivemos uma pequena, como eu digo no artigo, uma perplexidade interpretativa, porque há uma dicotomia de regras, a partir da edição da Lei 13.827 de 2019. É que entendemos que a atribuição de competência para ordens de natureza processual é de matiz constitucional e de viés constitutivo. As medidas, elas são apenas existentes, válidas e eficazes porque passam por um procedimento específico de produção e edição, o que passa, ineludivelmente, pela competência primordial e constitucional da autoridade que as edita. Portanto, ao falarmos de autoridade competente, de reserva de jurisdição e de uma autoridade de viés constitucional, nós defendemos que a Lei 13.829, na forma como posta, é inconstitucional. Essa medida ordenada por autoridade administrativa deveria ser analisada com bastante critério, porque se mantida, e aí é que está o nosso a nossa grande dificuldade num sistema de garantias, nós vamos estar criando um tertium genus de medida cautelar. É uma medida cautelar processual penal à brasileira. Nós vamos ter dois tipos de medida cautelar processual penal, para vocês entenderem. E isso vai causar espécie. Tá? Vamos pegar um exemplo, desculpem, eu vou ser bem franco, assim, bem chulo, desculpem, tá? A Maria e a Lúcia, tá bem? A Maria foi registrar um BO na delegacia com relação à violência familiar praticada por seu marido. O delegado fez uma representação e enviou ao juiz. E o juiz decretou as medidas protetivas. A Lúcia, diferentemente, chamou a polícia, ou enfim, e o policial entendeu de ele, baseado na Lei 13.827, decretar ele as medidas protetivas que ele poderia decretar segundo essa nova lei. Há um grande risco interpretativo, grande mesmo, fundado inclusive no indúbio pro réu e outros fundamentos penais, de entender que essa segunda medida protetiva é inconstitucional. Que essa segunda medida protetiva foi emanada de uma autoridade constitucionalmente incompetente, porque era uma autoridade administrativa. Porque, segundo um parágrafo específico, o juiz ele tem que homologar essa medida concedida pelo policial. Ele subscreve aquela medida. Ele poderia substituir, não é? Mas o que se defende é que, sem esse exame cautelar prévio do judiciário, há uma inconstitucionalidade nessa medida, porque ela foi ordenada sem exame jurisdicional. E, com base nisso, ela é inconstitucional. E aí, voltando ao exemplo da Maria e da Lúcia, nós vamos ter um problema bem grave. Porque digamos que o ofensor da Maria reiterou, e o da Lúcia também reiterou.
Ora, o processo é diálogo, não é? O processo é diálogo. Se no seio, no curso do processo, uma pessoa reitera em atos de violência, comete atentados contra a vida e a honra e lesões contra outra pessoa, precisa haver uma recalcitrância legal contra esse ofensor, obviamente, não é? Porque ele está ofendendo o diálogo processual e ofendendo aquela vítima ainda uma vez. Ainda mais uma vez. Ok. Não. Na Maria, aquela que houve uma representação com decretação judicial da medida protetiva, ok, tem uma medida protetiva judicial válida, ok, beleza, preventiva para o ofensor. A nossa perplexidade, o nosso alerta é que, nos casos da Lúcia, que passou exatamente pela mesma situação de no plano fático, ela possa ter uma garantia processual negada. Por quê? Porque houve uma decretação de ordem por autoridade administrativa, sem exame jurisdicional prévio. Ela pode não ter, eventualmente, a possibilidade de ver aquele ofensor preso preventivamente ou com medidas cautelares agravadas. E, inclusive, isso é bem particularmente importante, porque nós temos um crime por descumprimento a medidas protetivas atualmente, não é? Mas as medidas protetivas não são uma medida cautelar processual penal? E se são medidas cautelares processuais penais, não tem que ser emitidas por um juiz? E se não são emitidas por um juiz, isso constitui um crime? A reiteração constitui um crime? Quer dizer, então, mesmo situações de mesmo plano fático vão ser tratadas de forma diferente, com base nessa assimetria de tratamento pelo legislador a partir da Lei 13.827. O sistema está ruindo, o sistema está fazendo pouco sentido, não é mesmo? Então, nós temos que ter bastante cuidado com isso, porque o sistema fazendo pouco sentido, nós daremos aso ao quê? Àquilo que falamos anteriormente, a situação de retrocesso de garantias. Aqui nós falamos mais um pouco da importância de passar pela autoridade judicial, claro, com a celeridade, com urgência que o caso reclama, e isso é uma situação que deve ser implementada, né, melhor, de uma forma mais eficaz. Tá bem? Mas o importante é nós entendermos, a base do artigo é essa, é entendermos que, permanecendo como está a Lei 3.827 e ela convivendo com a Lei 11.340 e com o Código de Processo Penal, nós temos um sistema de garantias assimétrico, estranho, e que pode ruir e que pode dar soluções diferentes a pessoas soluções diferentes a situações iguais no plano fático. E nós terminamos com um questionamento. É papel do policial, diante de seus atributos constitucionais, diante das dificuldades operacionais que enfrenta no seu dia a dia, ainda mais esse papel, ainda mais essa atribuição de decidir uma situação de cunho processual, uma cautelar de cunho processual? É justo entregar esse encargo nas mãos dos policiais? Vocês notam que seria muito mais fácil, assim, para fins racionais, um juiz deveria dizer assim, vá para os policiais, né? Eu quero menos trabalho. Mas isso não é correto num plano científico de sistema de garantias. Vocês entendem? O sistema de garantias precisa ser simples, operável e fazer sentido. E ele atualmente está sem fazer muito sentido, mantendo-se a situação como está. E eu gostaria de assentar, mais uma vez, eu faço também um pequeno trabalho sobre regras e princípios nesse trabalho,
Nós estamos falando de regra, porque Constituição e autoridade competente é regra de competência. A autoridade que emite uma ordem constrói a própria ordem. E a ordem só faz sentido se for construída pela autoridade correta. Isso é princípio de direito administrativo, princípio de direito constitucional e princípio de direito processual penal e princípio de garantias à mulher, vítima de violência aqui, protetivo a ela. Nós temos que ter um extremo cuidado com isso. Manter essa cautelar processual penal tertium genus, né, a brasileira, sem exame jurisdicional prévio, sem essa análise, é um acesso à ordem jurídica justa e íntegra, conforme as regras constitucionais, conforme as pessoas, ao trato e ao cuidado das pessoas que se veem envolvidas nesse cenário. Nós não temos apenas aquela situação flagrancial, nós temos filhos, nós temos parentes, nós temos muitas pessoas envolvidas, não é apenas um ofensor e uma vítima, é todo, né, uma família se desenvolve num sistema de relações. A situação flagrancial visualizada pelo policial, nisso ele vai ter essa condição de analisar toda essa situação? Nós não estaremos, ainda que de forma indireta, aviltando ainda mais as mulheres sob essa difícil condição, fazendo ouvir e crer em mais uma promessa legislativa que pode, por uma interpretação jurisdicional, ser cumprida na prática? Esse é o objetivo da pesquisa e o objetivo de fazer pensar sobre um sistema de coesão, de garantias, simples, operável e sem retrocesso. Convido a leitura do artigo depois na coletânea e fico aberto também para perguntas, se houver. Muito obrigado. Algum questionamento? O nosso agradecimento ao excelentíssimo juiz Eduardo Bassor de Reis. Nós informamos que nós estamos mantendo no telão, vamos manter agora, todos os locais da programação que está sendo, das mostras que estão acontecendo, e todas as informações o senhor pode obter na nossa recepção. Nós sairemos agora para o intervalo, para o almoço, mas retornaremos a 1h30, quando continuam as oficinas, e as atividades estarão abertas aqui a partir das 14 horas com as palestras.